Tzadik Aleph Amud Bet, nos dois pontinhos. No meio do Amud Aleph, desculpa. No meio do Daf. Rabi Shimon Omer, a gente viu na Mishnah, no final da Mishnah, que Rabi Shimon ele fala o seguinte: Echad Gagin, Echad Chatzerot, Echad Karpafiot, Reshut Achat. Lakelim Sheshavtu Letochan. Veló Lakelim Sheshavtu Letochabait. Assim falou Rabi Shimon no final da Mishnah. O que quer dizer isso? Tanto o telhado, ou o Chatzer, o pátio, ou o Karpaf, que a gente já viu, isso aqui é um Karpaf. É o pátio que tem pode ser que tenha um telhado, pode ser que não tenha um telhado. Não seria o Chatzer, é um pátio maior. E para os Kelim que entraram no Shabbat, no Chatzer, eles podem ser carregados do Gag para o Chatzer, do Chatzer para o Gag, do Chatzer para o Karpaf para o Gag, etc. Dos Kelim que entraram no Shabbat fora da casa. Agora, os Kelim que entraram dentro da casa, Shabbat dentro da casa. Então, esses são os Kelim da casa. Não pode transferir da casa para o Chatzer, da casa para outro lugar nenhum. Amarav falou Rav alachek Rabi Shimon, Vehu shelo ervu. Fala Rav alachek como Rabi Shimon. E isso que ele está falando é quando eles não fizeram eruv, ele fez eruv. Porque se ele faz eruv agora para poder carregar os kelim da casa para o Chatzer, então o que vai acontecer? Ele vai pegar kelim que começou o Shabbat dentro da casa, e agora ele é permitido de pegar os kelim que começaram o Shabbat dentro da casa e transferir para o Chatzer. Então qual é o risco que ele está correndo? De pegar os kelim que começou o Shabbat dentro da casa e transferir do Chatzer para o Karpaf, do Chatzer para o Gag. E isso não pode. Então, uma vez que ele fez eruv, e agora ele pode tirar os kelim que começou o Shabbat na casa para fora, então ele não pode mais transferir os kelim do Chatzer para o Gag, do Chatzer para o Karpaf. Rav, explicando Rav Shimon. Aval ervu, lo, de gazrinan, de ilmaat, ele apukeimani de batim de Chatzer. Mas se fizer eruv não, porque a gente tem que fazer uma gzerá, a gente decreta, porque talvez ele vai pegar um objeto e vai tirar da casa para o Chatzer. E daí ele vai aí falar, não, do Chatzer para o Gag, do Karpaf, é Shutachat. Aí ele vai ficar falando Chatzer, Gag, Chatzer para o Karpaf, não sei o quê. Mas esse objeto, na verdade, começou o Shabbat dentro da casa. Esse não podia sair do Chatzer para o Gag, do Chatzer para o Karpaf. Isso Rav explicando Rav Shimon. E Shmuel Amar, Shmuel fala, Ben Ervu, Ben Shelo Ervu, Rabi Yochanan, Milechashecha, Ben Ervu, Ben Shelo Ervu. Shmuel e Rabi Yochanan, os dois explicaram Rabi Shimon, falando tanto faz se fizeram eruv ou não, ele pode transferir os kelim que começou o Shabbat no Chatzer, para o Karpaf, para o Gag, para o Chatzer, etc. Quando faz servir o ervu, não tem essa suspeita que ele vai transferir da casa para o Gag, da casa para o Chatzer, do Chatzer para os outros. E de onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram que não tem essa suspeita? Vamos ver. Mat que falaram Rav Chissa Lishmolei Rabi Yochanan Emru, Shnei Kelim Bechatzer Achad, Demutar Vezeh Asur. Falou Rav Chissa para ele, como você vai fazer isso? Você vai ter dois kelim, dois utensílios do Chatzer, um você vai falar que pode ir do Chatzer para o Gag, para o Karpaf, o outro vai falar que não. Você vai confundir todo mundo. Eles trouxeram uma prova. Rabi Shimon está a meio de Logazar. Rabi Shimon ele vai de acordo com o motivo dele, que ele não fez a Gzerá, e essa vai ser a prova dele. Você tem desculpa. Reshuta Rabim aqui, 3 Chatzerot. Se esse da ponta fez eruv com do meio, e esse outro da ponta fez eruv com do meio, a gente já viu isso com a opinião de Rabi Shimon lá para trás. O da ponta e o do meio eles podem carregar entre si, e o da ponta e o do meio podem carregar entre si. E fala Rabi Shimon lá, contanto que essa dessa ponta não carregue para essa dessa ponta. Então a gente vê um caso que Rabi Shimon vai falar que você pode pegar um cli, carregar para cá. O outro pode pegar um cli, carregar para cá, e ele não pode carregar para cá. E são os dois kelim que estão no mesmo lugar, que não pode ir para cada lado. É o mesmo caso do nosso, do Chatzer. Amar Rabi Shimon, de Tnan, a gente na Mishnah, mais para trás. Amar Rabi Shimon, lemada Vardomé, Leshalosh Chatzerot Abduchot, Zolazot Abduchot, Reshut Darabim.
3 Hatzerot que estão abertos um para o outro e estão abertos para os Trabim. Vervus Techitzonotim Amitsait. Fizeram Eruv as duas da ponta com a do meio, no caso que a gente falou agora. Elas podem com do meio e do meio podem com ela. Os Techitzonotim Amitsait, mas as da ponta são proibidas uma com a outra. Ele não fez a Gzerá, mas talvez vamos pegar um objeto de um Hatzer e acabar carregando e acabar passando pelo Hatzer do meio e acabar com o Hatzer da outra ponta. Ele não fez essa Gzerá. A Hinami aqui também, logo assim, aqui também ele não faz essa mesma Gzerá, que um objeto da casa vai passar para o Gag pelo Hatzer, vai pro Hatzer depois vai pro Gag. Não, lá ele não faz aquilo, também não faz. Mas o Rav Sheshet perguntou, Rav Sheshet para Rav Shimon Omer, Echad Gagot, Echad Hatzerot, Echad Gramevot, Echad Nekerim Shavtu Betochad, V'lo Shavtu Betochabai. Rav Shimon falou na nossa Mishnah, Gag, Karpaf e Hatzer é um reshut só para os Kelim que começaram o Shabbat no Hatzer, mas não para os Kelim que começaram o Shabbat em casa. Essa é a linguagem dele na Mishnah. Rav vai pegar na linguagem dele para provar alguma coisa. E a Mar de Bishlamader Vu, isso que ele. Por que ele se preocupou em falar no final? Olha, Gag, Karpaf e Hatzer é um reshut só para os Kelim que começaram o Shabbat do Hatzer. Os Kelim começaram o Shabbat na casa, não. Por que ele se preocupou em falar para os Kelim que começaram o Shabbat na casa, não? Vai ver que eles fizeram Eruv. E agora no Hatzer tem algum que começou a chamar na casa. Mas se ele não tivesse feito Eruv, por que está falando isso? Kelim que começou a chamar na casa, se ele não fez Eruv, está na casa. Ele não pode transferir para o Hatzer. Então, fala Rav Sheshet o seguinte: se ele se preocupou na Mishnah em falar, e isso é só para os Kelim que começou a chamar no Hatzer, não para os Kelim que começou a chamar na casa, parece que tem Kli no Hatzer que começou a chamar na casa. Para ter Kli no Hatzer que começou a chamar na casa, ele fez Eruv. E a Marta Bishlamader, se você falar que ele fez o Eruv, ainda mais que a Kadalaman debate no Hatzer, aí é o caso que a gente encontra algum Kli, algum utensílio que estava na casa, agora está no Hatzer. Ela e a Marta Bishlamader, agora, se você falar que é o caso que ele não fez Eruv, como é que você vai encontrar algum utensílio da casa? No campo? No Hatzer, desculpa, no pátio? Motivla de Rumefarekla. O próprio Rav Sheshet pergunta, e o próprio Rav Sheshet responde. Bekumta Vessuda. Existe sim casos, que você vai pegar aquele que estavam na casa e agora está no Hatzer. Qual? Por exemplo, o chapéu, o paletó, o casaco. Você está vestindo. Saiu de casa vestindo não sei o quê. Foi, saiu, passeou, voltou, está no Hatzer. Parou no Hatzer da sua casa. Isso aqui é um Kli que começou o Shabbat na sua casa. E você agora está no Hatzer. Aí você tem lá uma cadeira no Hatzer, botou um chapéu em cima da cadeira. Esse chapéu, você não pode transferir do Hatzer para o Gag, para o Karpaf, nada disso. Porque ele é um Kli que começou o Shabbat dentro da casa. E você não fez Eruv, ele está agora no Hatzer, porque você saiu com ele vestido. Tashma fala Braita, Anshei Hatzer ve Anshei Mirpeset, Sheshachachu velo ervu. Fala Braita o seguinte: Anshei Hatzer ve Anshei Mirpeset, eles esqueceram e não fizeram Eruv juntos, um com o outro, certo? Mas eles, do Mirpeset, fizeram Eruv para eles, e o pessoal do Hatzer fez Eruv para eles. Quer dizer, eles não fizeram Eruv juntos, mas fizeram Eruv separados, cada um por si só. Kol chegavou a Sarat Vachim e Mirpeset, Pachot Mikan Hatzer. Tudo que tem 10 Vachim de altura é para o Mirpeset, quer dizer, o Amud, ou aquele morrinho, não sei o que, 10 Vachim de altura vai para o Mirpeset, quem pode usar o Mirpeset. Menos 10 vai para o Hatzer.
Bamed Barim Amorim, qual caso está tratando? Shayu Elu Sherabim, Vel Sherabim. Isso aqui é um caso que tanto Mirpeset quanto as casas do Hatzer eram de muitas pessoas. E essas pessoas fizeram Veruvuel Yatzman. E eles fizeram Eruv para eles. A Mirpeset fez Eruv, o pessoal da Mirpeset, da varanda, fez Eruv entre eles. O pessoal do Hatzer do pátio fez Eruv entre eles. Só que eles não fizeram Eruv juntos, o pátio com a varanda. Então, nesse caso, eles podem usar o Amud ou o morrinho lá, se tem mais de 10 Fachim e tal. Ou Shelechidim, Shelechinarev. Ou que o Hatzer só tem uma casa. Uma casa para o Hatzer, não precisa fazer Eruv, o Hatzer é da casa. A varanda tem uma casa, também não precisa fazer Eruv. Aval, Ayush Rabim B'Shachov Lo Ervu, Gag V'Hatzer V'Achsadra, Mirpeset V'Kalash Dachaden. Agora, se eram de muitas pessoas e eles esqueceram de fazer Eruv, eles não fizeram Eruv entre eles. Fala ao final da Braita, Gag, Hatzer, Achsadra e Mirpeset, Kalash Dachaden. O Gag, o telhado, o Hatzer, o pátio, a Achsadra que a gente viu que é aquela parte de um pátio coberto. E a Mirpeset tem a varanda, Reshutachaden, você pode carregar de um para o outro. Só que não pode entrar nas casas e dar casa para eles. Então, o caso do Hatzer e do Mirpeset, você só não pode carregar do Hatzer e do Mirpeset se eles fizeram Eruv sozinhos e eles fizeram Eruv sozinhos. Mas se ninguém fez Eruv, então você pode carregar do Gag do Mirpeset. Tá, mas dela Ervu. A Ervu lo. O motivo é que não fizeram Eruv. Mas se eles tivessem feito Eruv, não poderiam carregar. Então parece o quê? Tem uma prova para falar que quando faz Eruv, não pode carregar. Então talvez Rabi Shimon falou, como o Rabi explicou, que tudo que ele falou que Gag, Hatzer e Karpaf é uma coisa só, é quando não fez Eruv. Quando fez Eruv não pode. Fala, Ramani, Rabanani. Não, isso aqui é de acordo com o Rabanan. Não é como Rabi Shimon, isso aqui é como Rabanan. Que a terra, Rabim concordaram no Gag e Hatzer, que é um reshut só, quando eles não fizeram Eruv. Daikanami do Lokatani Karpaf Mavoi Shmaminá. E mais, da onde ele sabe que não é Rabi Shimon? Porque Rabi Shimon, se fosse Rabi Shimon, estaria escrito também, além de Gag, Hatzer, Achsadra, Mirpeset, Karpaf Mavoi. Diz que não está escrito Karpaf Mavoi, ele sabe que não é Rabi Shimon. Tash para falar Braita, Hamesh Hatserot do Chod Zolazó, o do Chod Lamavoi, 5 Hatserot que estão abertos um para o outro, estão abertos para Mavoi, esse é o caso. Então aqui os Hatserot, um aberto para o outro, estão abertos entre eles, e todos abertos por Mavoi. Veshachachou kulam velo ervu, e ninguém fez Eruv nenhum, nem entre eles, nem por Mavoi, nada disso. É proibido você pegar um Kli e tirar do Hatzer para Mavoi, de Mavoi para Hatzer. Vekelim sheshavtu bechatzer mudatam bechatzer. Mas os kelim que começaram a chamar no Hatzer, você pode carregar entre os Hatzerot para outros Hatzer, contanto você não vai para Mavoi. Isso é quem está falando, opinião de Ramim. O Mavoi, Assur. Mas os kelim que começaram o Shabbat no Mavoi, proibido você carregar mesmo no Mavoi, opinião de Ramim. Rabi Shimon Matir, Rabi Shimon fala o quê? Permitido. Você pode carregar os kelim que começaram no Hatzer para o Mavoi. O Kli que começou o Shabbat no Hatzer, pode carregar para o Mavoi. She'er Rabi Shimon Omer, Kolzman Shen Rabim V'Shachim Lo Ervu. Que Rabi Shimon falava o seguinte, todo tempo que isso aqui é de muitas pessoas e eles não fizeram Eruv nenhum, Gag V'Hatzer V'Achsadra V'Pes V'Karpav V'Mavoi, Korar Eshut Echaden, Gag o telhado, Hatzer o pátio, Achsadra a parte que é coberta, Mirpeset, que é a varanda Karpaf maior, uma Mavoi, tudo é Reshut Echaden. Ele pode carregar entre todos esses Reshiot, fez Eruv. Tama de lo Ervu. Ervu lo. Mais uma prova que aqui Rabi Shimon talvez está falando como explicou Rav. Que é só se eles fizeram Eruv. Se eles fizeram Eruv, não pode. Fala agora, o mais lo Ervu, que quer dizer lo Ervu dessa Braita?
Lo ervu chatzerot be'ad yadadei, a chatzeru batim ervu. Que eles não fizeram eruv chatzerot, um chatzer com o outro. Mas as casas com o próprio chatzer, sim fizeram eruv. Então, o Shmuel vem aqui e fala, não, olha só. Tá bom, Rav, você encaixou a braita como você quis na sua linguagem, pela sua opinião. Agora, para mim também eu posso explicar o quê? Isso que está escrito na braita que eles não fizeram eruv, é que eles não fizeram eruv entre os chatzerot, não fizeram eruv geral. Mas eles fizeram eruv a casa com chatzer, a casa com chatzer. São 5 chatzerot, cada chatzer por si só com as suas... Mas não fizeram eruv geral. E mesmo assim ainda pode carregar. Assim falou Shmuel. Verhalo eruv que está escrito na braita, claro, não fizeram eruv. Não está escrito lo eruv, então o que quer dizer isso lo eruv? Mas lo eruv, lo nistatfu. O que quer dizer isso lo eruv que eles não fizeram eruv? Não fizeram shituf de uma avoi. Não fizeram um shituf geral com uma avoi com todos os chatzerot. Então, resumindo, de acordo com para Rav explica a opinião de Rav Shimon falando que só pode carregar Gag, Chatzer, Achsadra, Mirpeset, Karpaf, uma avoi entre esses lugares se não fez eruv. Porque se você fez eruv, você quer ter aquela suspeita que você vai acabar tirando algum utensílio da casa para esses lugares, e desses lugares entre eles quem não pode, fala Rav não pode. E Shmuel fala que não tem essa suspeita. De onde sabe que tem essa suspeita? Daquela prova que ele trouxe dos 13 Chatzerot, que os da ponta fizeram com no meio, eles podem carregar para no meio e não podem pelo meio. Mesmo assim ele não fez dizer que não podia. Então se ele não teve a suspeita naquele caso de carregar de um Chatzer para o outro da ponta, no nosso caso, da casa para o Chatzer e do Chatzer para os outros, também não vai ter suspeita. Que não Shmuel. Veio, vai ter, mas se quiser responder também, você pode responder da seguinte maneira. Rav Shimon, ele deveria Rabanan Kamaleu. Que Rav Shimon, nessa braita, está respondendo para Rabanan. Vocês, Rabanan, falaram Ledidi, Loshnair, Veloervu. Então, falaram, Rav Shimon, tem outra resposta para você, Rav, dessa braita, que você está me trazendo essa pergunta dessa braita? Essa braita, Rav Shimon está discutindo com Hamim. E ele fala, olha, para mim, não tem diferença fizeram eruv ou não fizeram eruv. Ela Ledidro, para vocês, Hamim, ou do Limihadecha de Eruv, vocês têm que concordar comigo pelo menos quando não fizeram eruv. Reshutachad, que se tudo Reshutachad. Vem Rabanan, lo, Rabanan falaram para ele, não, nem quando não fizeram eruv a gente não concorda. Chatzer, ele pode carregar, se não fizer eruv, pode carregar entre os Chatzerot, mas não do Chatzer para o Mavoi. Então, Hamim falam que se não fizer eruv, 5 Chatzerot aberto do Mavoi, pode carregar entre os Chatzerot, mas não do Chatzer para o Mavoi. Chatzer para o Mavoi, eles falam que sempre é 2 Reshut diferentes. Amar falou a Braita, o Vemavoi, Assur. Isso está falando que no Mavoi é proibido. Leima Messai, Leila Rabzeira Amarav. Talvez isso é uma prova para quem falou Rav, que não pode carregar dentro do Mavoi. De Amarabzeira Amarav, Mavoi Shalom Statfubó. Ematalembo ela Arbamot. Que falou Rabzeira, falou em nome de Rav. Mavoi que você não fez Shituf no Mavoi, que deu uma dinheiro fazer Shituf. Você não pode carregar só 4 amot. Pode carregar no Mavoi todo. Não só que você não pode transferir do Chatzer do Mavoi, você não pode nem carregar do Mavoi, só 4 amot. Mavoi Assur. Porque se você falar que o que... Não, vamos falar que o que ele está falando não pode carregar do Chatzer para o Mavoi. Não pode carregar do Chatzer para o Mavoi. Aí não você está falando no começo, para que eu ia falar no final do Mavoi Assur? Vai falar agora, Mishnah inteira, Israelei. Ele precisa falar mais uma vez. Por quê? Mal de tema que preguei a banana ali de Rabi Shimon. Você poderia pensar que toda a discussão de Rabanan com Rabi Shimon é só quando fez eruv, mas quando não fez eruv, não. E aí você falar que quando ele fez eruv, talvez Hamim concordam com Rabi Shimon. Avaleicha de Loervu, quando não fizeram eruv. Modulei, talvez eles concordam com Rabi Shimon, que do Chatzer para o Mavoi ele pode carregar. Mas falando que não. Hamim discordam com Rabi Shimon, que do Chatzer você pode carregar para o Mavoi quando você não fez eruv. Do Chatzer você pode carregar para o outro Chatzer quando não fazer isso. Amale Ravina Ravash. Falou Ravina para Ravash. Mi amar Rabi Yochanan. Quem falou que Rabi Yochanan falou assim, que ela cai como Rabi Shimon e pode carregar do Chatzer para o outro Chatzer e para o Gag e para o Karpaf, mesmo quando fizeram o Chatzer com as casas. Veha amar Rabi Yochanan. Mas falou Rabi Yochanan, ela que está Mishnah, que ela cai como Stam Mishnah. Ou Mishnah que não tem nome. O Tnan, e a gente tem uma Mishnah mais para trás que a gente explicou o seguinte: Koter Shebent tem Chatzerot, um muro que está entre 2 Chatzerot, Gavoa Saraverocha Barba, que tem uma altura de 10 Fahim e uma largura de 4. Be'arzin Stein, Vermevinechad. A gente é obrigado a fazer Eruv
separado de Hasserot, e não pode fazer o Eruv junto, por quê? Porque tem um muro entre eles de 10 Fahim, e 4 Fahim de largura, que separou completamente o Hasser do outro. Agora, na continuação daquela Mishnah, a gente viu o quê? Hayu beroshó perot, elu olin mikad veochlim, velo olin mikad veochlim. O bilvad shelo yoridu lemata. Se tinha frutas nesse muro, ele pode sentar no muro e comer, um cara desse Hasser, e o do outro Hasser ele pode sentar no muro e comer. Contanto que o quê? Que ele não pegue e desça as frutas. Pergunta agora é o seguinte. O kotel que ele tem 4 tvachim, ele é como um reshut, ele não se anula nem para esse Hasser, nem para esse Hasser. Mas, no caso que não fez Eruv, para Rabi Shimon, você poderia carregar de um Hasser para o outro? Se você poderia carregar de um Hasser para o outro, e essa fruta ele estava onde? No muro, que o muro é considerado Hasser, por que você não pode carregar? Por que você não pode descer para o Hasser? Você deveria ter falado aqui nessa Mishnah, se fez Eruv, não pode. Se não fez Eruv, pode. Então fala, mas lemata. O que quer dizer que você não pode descer com as frutas? Lemata labatim. Então o Rabi Shimon vai explicar para você que lemata aqui não é lemata para o Hasser. É lemata para entrar na casa. Você pode pegar essa fruta e entrar na sua casa com essa fruta. Mas no Hasser realmente o Rabi Shimon pode. Como assim lemata é para casa? A gente viu claro que Rabi Chia falou que lemata é contanto que esse aqui não fique no lugar dele e coma, que é no Hasser, e o outro não fique no lugar dele e come no outro Hasser, contanto que não come no Hasser, que tem que comer em cima do muro. Falou Agmará, Malei, Vechir Rabi Chia Loshna, Rabi Chia Minain Lo. Falou Agmará, já que era viúda, era Rabi Chia, desculpa, Vechir Rabi Loshna, Rabi Chia Minain Lo. Se Rebbe não falou isso na Mishnah, então Rabi Chia, o que ele está falando? Se Rebbe, quando ele compilou a Mishnah, ele falou o quê? Contanto que não desça para baixo. E a discussão é que é esse para baixo? Se é Hasser ou se é as casas? E Rabi Chia falou, não, contanto que eles não comam no Hasser, não. Rabi Chia falou assim, Mishnah, não sei de onde. Se Rebbe não falou assim, Mishnah não é assim. E realmente, nessa Mishnah fica essa discussão. Não tem prova para ninguém nessa Mishnah, e nessa Mishnah tem discussão. De acordo com o Hamim, o que seria essa Mishnah, contanto que você não desça as frutas para o Hasser? De acordo com o Rabi Shimon, contanto que você não desça as frutas para casa. E continua a discussão deles se você pode, se poderia transferir seu Eruv ou não. Só como